A disputa entre Lula e Bolsonaro nesse segundo turno é marcada por várias frentes de batalha. Uma delas, que a gente vem falando bastante aqui na CNN, é a busca por apoios e por alianças. São 11 dias de campanha nesse segundo turno e faltam 2 semanas e meia até o dia que, de fato, saberemos quem será eleito presidente. Até agora, quem construiu a melhor aliança? Lula ou Bolsonaro? Esse é o tema do debate que começa agora aqui no Visão CNN. Para isso, nós convidamos os deputados federais reeleitos, José Guimarães, do PT do Ceará, e Ricardo Barros, do PP do Paraná. Ambos estão envolvidos nas construções de alianças de Lula e Bolsonaro, respectivamente. Antes de mais nada, gente, boa tarde, bem-vindos. As nossas regras aqui são claras. A gente tem por premissa o equilíbrio de fala dos convidados. Então, cada um de vocês terá 2 minutos para a resposta e para que eu não precise ser indelicada por aqui, a gente tem uma sinalização. Quando o tempo estiver acabando, a minha imagem volta a aparecer na tela. Dito isso, vou para a primeira pergunta, que é a seguinte: Lula ou Bolsonaro? Quem formou a melhor aliança e por quê? Qual das alianças é a que pode fazer o país crescer? Deputado federal Ricardo Barros, o senhor começa, por favor. Primeiro, boa tarde, obrigado a todos que me deram voto de confiança e me reconduziram para representar o Paraná na Câmara Federal, saudar o Zé Guimarães, companheiro de Câmara também, e dizer que o presidente Bolsonaro buscou alianças que venham a lhe dar estrutura de campanha. Então, o governador de Minas Gerais, o governador Zema, é um apoio muito importante, porque trata-se do estado emblemático na questão do resultado eleitoral e também porque tem população e número de eleitores muito alto. Em São Paulo, a liderança de Tarcísio também ajuda muito com o apoio do atual governador Rodrigo Garcia. No Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro, já reeleito, também na campanha. E nós tivemos, num só dia, 6 governadores apoiando o presidente, né, que Rondônia, Roraima, Goiás, Mato Grosso. Nós tivemos vários governadores que estão na campanha do presidente, já reeleitos, alguns deles. Isso é muito bom, né? Tem o Onyx Lorenzoni, que também se saiu muito bem no Rio Grande do Sul, ao contrário do que apontavam as pesquisas, veio com muita força e trabalha com a expectativa da vitória. Santa Catarina também, Jorginho Melo. Então, de um modo geral, os estados estão apoiando, né, à exceção de alguns estados do Nordeste, o presidente. E essa estrutura de campanha é que tem realmente efeito no dia da eleição. São lideranças, são prefeitos que estão sendo agora chamados e se manifestando em grande número no apoio ao presidente Bolsonaro. Então, a busca de apoiamentos que realmente tem força política para colocar a campanha na rua foi feita e alcançada pela aliança do presidente Bolsonaro. Repassando agora a primeira pergunta, Lula ou Bolsonaro? Quem formou a melhor aliança e por quê? Qual das alianças é a que pode fazer o país crescer? Agora a pergunta ao deputado federal José Guimarães, por favor. Muito boa tarde, ouvintes da CNN. Quero te cumprimentar, todos que fazem CNN, cumprimentar meu colega de bancada da Câmara, Ricardo Barros, parabenizá-lo pela reeleição. E também, evidentemente, agradecer aos cearenses que me reconduziram com uma das maiores votações. Ricardo, eu fui o federal mais votado do PT, com em torno de 190 mil votos. Isso aumenta enormemente a nossa responsabilidade com os cearenses e com o país. Em segundo lugar, dizer que a primeira coisa que nós fizemos da candidatura do Lula foi patrocinar uma aliança no campo dos partidos que compuseram o primeiro turno. São 7 partidos, dentre eles o PT. E depois nós conseguimos ampliar em muito as alianças no segundo turno. Nós trouxemos a candidata da Simone Tebet do MDB, que foi uma conquista grandiosa, importante, não só pelo desempenho dela na campanha, mas por ser mulher. Trouxemos o PDT de Ciro Gomes, trouxemos a maior parte do PSD do Kassab, praticamente todos os governadores do Nordeste. Estamos disputando a eleição em segundo turno em São Paulo, Santa Catarina, Amazonas,
além de governadores do MDB, como o governador do Pará. E, portanto, a partir dessas duas questões centrais, a aliança do primeiro turno e a ampliação do segundo turno, nós consolidamos na última semana, tendo em vista a vitória no dia 30, a maior parte do PSDB, todos os ex-presidentes do PSDB, dentre eles o Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente da República, que declarou apoio ao Lula, um grupo de economistas do Plano Real, todos que formularam aquela política do Real naquela época, Fernando Henrique Cardoso declarou apoio ao Lula, e, portanto, estamos consolidando todo o mundo democrático em torno da candidatura do Lula na perspectiva de unir o país. Por isso nós fizemos, eu estou muito satisfeito como um dos coordenadores da campanha, com essa construção que nós fizemos no segundo turno. Segunda pergunta agora, começando desta vez com o deputado José Guimarães. Lula e Bolsonaro são os principais representantes da polarização política brasileira atual. Ambos disputam votos de eleitores que optaram por outros candidatos no primeiro turno, como Simone Tebet, Ciro Gomes, por exemplo. Tebet participa da campanha de Lula. Ciro afirmou que segue a posição do partido dele, o PDT, que também declarou apoio a Lula. Como é que isso pode impactar nas urnas no dia 30 de outubro, deputado? Vocês devem estar acompanhando as pesquisas. O eleitorado da Simone Tebet, em primeiro lugar, que foi uma candidata que teve uma votação muito expressiva, principalmente nos grandes centros urbanos, somente em São Paulo, em regiões de São Paulo, ela teve 15%, 16%, em regiões do Rio de Janeiro, 80% dos votos da Simone Tebet está migrando para o Lula. Os votos do Ciro também a maior parte, porque esses dois candidatos que buscavam representar a terceira via não se viabilizaram por conta da polarização. E essa polarização que houve não é porque o PT quisesse polarizar com fulano ou ciclano, não. É em função da realidade do país. São duas personalidades, dois ex-presidentes, o ex-presidente e o atual presidente, que disputam a eleição com ideias bastante antagônicas, com visões diferentes sobre a democracia e sobre o país, que estão se confrontando. Eu penso que os eleitores de Simone, principalmente da Simone Tebet, estão migrando. Hoje eu estive com ela aqui no comitê de campanha do Lula, estão migrando majoritariamente para a campanha do Lula. Daqui para o dia 30 é ampliar cada vez mais e, ao mesmo tempo que a gente fez essas alianças no campo institucional, o impacto que está tendo é muito grande nos movimentos sociais. O que há de mais progressista no campo dos movimentos sociais, no campo democrático, estão migrando para o Lula. Portanto, a nossa perspectiva é que as duas candidaturas que não se viabilizaram, o eleitorado, tanto da Simone como do Ciro, por conta do apoio de seus partidos, especialmente o PDT, e a declaração da Simone Tebet foi muito forte. Isso terá, sim, grande impacto, principalmente em São Paulo, no Rio Grande do Sul e a própria Minas Gerais. Por isso que eu acredito que a tendência dos votos estão indo para o Lula nesse segundo turno, dos dois candidatos. Deputado federal Ricardo Barros, repetindo a pergunta, Lula e Bolsonaro são os principais representantes da polarização política brasileira atual. Ambos disputam votos de eleitores que optaram por outros candidatos no primeiro turno, como Simone Tebet e Ciro Gomes, por exemplo. Tebet participa da campanha de Lula. Ciro afirmou que segue a posição do próprio partido, PDT, que também declarou apoio a Lula. Como isso pode impactar nas urnas dia 30 de outubro? Bom, os eleitores tomam o seu próprio caminho. As pesquisas já, ainda no primeiro turno, quando você fazia a simulação de segundo turno, nós já conseguíamos saber quantos dos eleitores de Simone Tebet e Ciro Gomes migravam para Lula e para Bolsonaro. Então, a decisão do eleitor já foi tomada antes da manifestação dos candidatos, por um lado ou por outro, por óbvias questões de preferência e até de políticas regionais. A questão se dá no mundo real. O governador, por exemplo, governador do PSDB, Rodrigo Garcia, está com Bolsonaro. Embora várias lideranças do PSDB estejam apoiando o candidato Lula, mas ele é hoje a maior expressão do partido, em estrutura, capacidade. O governador Azambuja também. Então, os governadores estão apoiando, eles que têm estrutura, têm máquina, estão com Bolsonaro. Então, os partidos se posicionarem, não quer dizer que isso se reflita na ponta, nos prefeitos e nos governadores. O caso, por exemplo, do prefeito da capital do Alagoas, JHC, que deixou
o partido PSB, que está aliado a Lula, e mudou para o partido aliado a Bolsonaro. Então, na prática, vale quem tem capacidade de fazer campanha, né? Estrutura política, prefeitos, vereadores, deputados. A aliança do Bolsonaro é muito sólida. O PL fez 100 deputados. Então, depois vem o PP, vem o PSD, vem vários partidos que são base do governo e que, na ponta, nem sempre estão alinhados. Mas os partidos do Bolsonaro muito mais alinhados do que os partidos que apoiam o Lula, que tem mais divisões entre os seus apoiadores. Vamos à terceira pergunta, então, começando com o deputado Ricardo Barros novamente. Dos 15 vitoriosos nas disputas pelos governos estaduais encerradas no primeiro turno das eleições, 8 declararam apoio à candidatura do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro. 6 são aliados de Lula. Caso Lula seja eleito presidente da República, como essa divisão deve impactar na relação com os estados nos próximos 4 anos, deputado? Olha, nós estamos em campanha, e estamos em campanha, cada um defendendo aquele candidato com o qual tem compromisso, com o qual acredita, ou com o qual acha que é o melhor caminho ou o melhor plano de governo para o Brasil. Os brasileiros estão ouvindo de parte a parte as propostas e vão tomar a sua decisão no dia 30 agora de outubro. Então, o posicionamento é político, por questões de convicção, por questões de política regional. Se um candidato, um governador, está apoiando uma determinada candidatura a presidente, o seu opositor tem de apoiar o adversário, independente de acreditar até às vezes ser a melhor ou não opção, mas os posicionamentos políticos decorrem da política local. Prefeitos, da mesma forma, tomam posição em função de política local. Então, nós temos aqui no Paraná o governador Ratinho Júnior, reeleito com quase 70% dos votos, apoiando o nosso candidato, que é o presidente Bolsonaro. Eu acredito que, sim, haverá influência, sim, desses que atualmente estão posicionados no reflexo depois da convivência com o poder. Mas isso é absolutamente natural, né? Nós somos uma federação, estados, municípios e a União têm que conviver harmonicamente, tem que respeitar o eleitor acima de tudo, que é o contribuinte, que é o cidadão que precisa dos serviços, mas o posicionamento político está firmado e cada um colherá os ônus e os bônus desta posição firmada durante o processo eleitoral, o que é absolutamente natural. Deputado José Guimarães, repetindo a pergunta, dos 15 vitoriosos nas disputas pelos governos estaduais encerradas no primeiro turno das eleições, 8 declararam apoio à candidatura do presidente candidato à reeleição Jair Bolsonaro, 6 são aliados de Lula. Então, caso Lula seja eleito presidente da República, como essa divisão deve impactar a relação com os estados pelos próximos 4 anos? A experiência do Lula, que governou o Brasil durante 8 anos, ela fala por si. Nunca os entes federados foram tratados de forma tão democrática como no governo do presidente Lula. O Fórum dos Governadores, o Fórum dos Prefeitos Capitais, o Lula, aliás, o deputado Ricardo Barros sabe bem que o Lula nunca discriminou ninguém, muito pelo contrário. Muitos que hoje estão, inclusive, apoiando o atual presidente fizeram parte da nossa base, sabem muito bem a capacidade política que o Lula tem para governar e construir as alianças e estabelecer uma relação democrática com os entes federados. Segundo, Lula já declarou que a primeira providência, ele sendo eleito, é chamar todos os governadores para uma conversa, para discutir as questões que diz respeito à vida dos estados. Reforma tributária, que é uma prioridade das prioridades, a retomada dos programas de investimentos, a retomada do programa como foi o programa de aceleração do crescimento, a questão da crise dos combustíveis, que tem que rediscutir o papel da Petrobras. Portanto, o Lula já anunciou que a primeira providência é reunir os governadores, depois reunir os prefeitos capitais e repactuar o país. O país está
desmantelado institucionalmente, o país está desconstituído, a federação não funciona porque o atual governo ele não prezou por essa relação democrática. Quem era oposição, o que era de partido de oposição, foi tratado como adversário. O Lula não, o Lula é um cidadão que viveu a democracia, sabe governar e a sua experiência, do meu ponto de vista, é a melhor referência para a repactuação política que nós temos que fazer desse país frente à grave crise econômica, social e de relação difícil que o atual governo tem com o Congresso Nacional. Deputado, vamos à quarta pergunta, então. Novamente para o deputado José Guimarães. A pergunta é a mesma, na mesma composição. O que esperar caso vença Jair Bolsonaro nas eleições? Agora, veja bem, nós representamos propostas diferentes. A centralidade da proposta, que eu diria encabeçada pelo ex-presidente Lula, é centrada, em primeiro lugar, na defesa da democracia e respeito às instituições. Segundo, retomar o crescimento da economia brasileira com geração de emprego e distribuição de renda, coisa que ele fez. Controle da inflação, retomada dos investimentos públicos. Isso é o que nós vamos fazer. Caso dê a vitória ao outro candidato, evidentemente que eu, como deputado federal, liderei, Ricardo Barros sabe, a oposição na Câmara nesses anos todos. Portanto, nós sabemos governar e fazemos também a oposição. O eleitor brasileiro, o Brasil, vai escolher entre duas visões bastante diferentes do país, sobre democracia, sobre a vida, sobre a questão econômica. Então, qualquer que seja o resultado, que eu aposto na tese, até porque, pelo que eu estou vendo, do ponto de vista da campanha, o que o Lula fez ontem na Bahia, que fez recentemente em outros estados, eu aposto na vitória do Lula. Caso isso não venha a ocorrer, evidentemente que nós somos um partido de oposição, não ao país, mas de oposição ao modelo que foi implementado pela dupla Bolsonaro e Guedes. O PT fez 69 deputados e deputadas federais. Né? O PL fez 100 deputados, né? E tem uma franja aí de partidos que estão, evidentemente, qualquer governo que ganha, eles discutirão, integrarão. Eu conheço bem, na verdade, o Ricardo sabe que nós conhecemos bem a formatação do Congresso, né? Você tem bancadas que ideologicamente representam ideias, partidos, e tem uma grande maioria que depende de quem está no governo. Eu não vejo problema nenhum, porque nós temos que ter responsabilidade democrática com o país. Que eu acho que o governo atual, Ricardo, todo respeito a você, que é um homem que respeita a democracia, eu convivo contigo no Congresso Nacional há muitos anos, sei, você inclusive foi meu vice-líder na época da Dilma no início, lá na liderança do governo da Câmara, eu confio muito que a democracia prevalecerá nessas eleições. Não podemos aceitar qualquer tentativa de desconstituição do caminho que é o democrático, que é o que vai se realizar no dia 30. Deputado Ricardo Barros, então, nessa mesma composição, como seria em caso de vitória de Jair Bolsonaro? Repasso a pergunta ao senhor. Bem, o presidente Jair Bolsonaro, o Brasil já conhece. Ele é uma pessoa transparente, sincera, fala o que pensa e fez um governo de muito resultado. Nós, apesar da crise, da pandemia, da guerra da Ucrânia e da Rússia, da seca que nós tivemos, se você olha para o mundo hoje, o Brasil tem inflação menor que Estados Unidos e Europa. O Brasil tem crescimento econômico maior que Estados Unidos e Europa. O Brasil tem uma taxa de desemprego que é a menor dos últimos anos, é quase pleno emprego na região sul do país. Então, nós estamos num momento econômico muito bom, apesar da crise. Então, imagine se nós tivermos mais 4 anos do governo Bolsonaro sem crise. Vai ser realmente fantástico. Nós temos quase R$1 trilhão de investimentos em infraestrutura contratados em concessão de portos, aeroportos, ferrovias e rodovias. Isso tudo está em elaboração, em projetos, e vai gerar de imediato muito emprego, muita riqueza para todos nós brasileiros. Então, o que se pode esperar é a continuidade de um momento em que o país vive economicamente uma situação muito positiva, mas ainda, obviamente, com os reflexos da crise, onde alguns brasileiros têm dificuldade quando vão ao supermercado, quando vão comprar comida, que ainda está mais cara do que era antes da pandemia. Embora já vamos para 3 meses de deflação
o que aponta que logo teremos normalidade. Então, a população deve dar um voto de confiança para a continuidade desse governo, que produziu resultados muito positivos e que merece fazer um período de governo sem crise, porque é este período de governo sem crise que vai nos permitir mostrar que a visão do ministro Paulo Guedes, liberal, é a melhor para os brasileiros, Deputado, que querem a sua autonomia. Deputado, temos 1 minuto agora para as considerações finais, começando novamente pelo deputado Ricardo Barros. Bem, eu quero agradecer ao Zé Guimarães pelo debate, à CNN pela oportunidade, dizer que o presidente Bolsonaro fez um tratamento muito especial para os estados e municípios. Nunca estados e municípios receberam tanto recurso quanto no governo Bolsonaro e estão todos, inclusive, em situação fiscal adequada, de modo que é um respeito aos entes da federação, um governo do diálogo, um governo que não tem medo também de tomar posições, de enfrentar os problemas e de colocar as coisas nos seus devidos lugares. O Brasil merece este governo liberal por mais tempo para que o cidadão cresça, tenha autonomia e, como deseja o presidente Bolsonaro, cada um possa sustentar com dignidade a sua família sem depender do governo. Enquanto as famílias precisarem, terão o Auxílio Brasil de R$600 e poderão, junto com o Auxílio Brasil, ter outra renda, até que possam crescer o suficiente para não depender do governo. Mas o objetivo do governo é que todos os brasileiros tenham renda, capacidade de sustentar com dignidade a sua família. Deputado José Guimarães, 1 minuto para as considerações finais. Muito obrigado aos nossos telespectadores, obrigado à CNN, ao deputado Ricardo Barros, espero reencontrá-lo após o segundo turno. E eu quero dialogar muito contigo, Ricardo, sobre o novo governo que será dirigido, na minha opinião, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E a minha expectativa, evidentemente, é que o Lula, presidente, primeiro, o compromisso dele inarredável com a democracia e com o funcionamento democrático das instituições. Segundo, retomar os programas que muitos deles foram acabados pelo Bolsonaro, Minha Casa Minha Vida, os investimentos em infraestrutura, as estradas estão destruídas, a retomada dos investimentos em educação com a expansão do ensino técnico e ensino universitário. São muitos programas que o atual governo desconstituiu, acabou. E nós precisamos retomar, porque para o país crescer, ele precisa de duas coisas, investimento público e investimento privado. E só tem investimento privado, o setor privado só investirá se tiver segurança jurídica, se tiver estabilidade política. E o Lula é a expressão dessa estabilidade. Por isso, eu acredito que no dia 30 o eleitor irá comparecer às urnas. Pedido que faço. Vamos todos votar. O que está em jogo é a democracia. Deputado, tempo, e deputado. Nós estamos preparados para voltar a governar o Brasil. Um abraço a todos. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado, CNN. Obrigada, deputados. Conversamos com os deputados federais reeleitos, José Guimarães, do PT do Ceará, Ricardo Barros, do PP do Paraná, ambos envolvidos nas construções de alianças de Lula e Bolsonaro. Obrigada.